Oi, crianças! Eu e a Mariana estamos aqui e hoje eu vou contar a historinha do menino Chico. A Mari vai me ajudar aqui virando o livro. A tia Beth também já contou essa historinha no sábado e eu vou acrescentar um pouquinho também que vale muito a pena de saber como que a história de vida desse espírito tão grandioso e humilde. Chico Xavier, ele nasceu lá nas terras de Minas Gerais, pelo ventre de Maria, mãe de Jesus. Seus olhos tinham a serenidade, o sorriso singelo e a marca da caridade, e assim foi chamado de Francisco. Conforme foi crescendo, quando ouvia falar de guerras e maldades, ele se entristecia e tinha o hábito da compaixão, da oração. E sua mãezinha desencarnou ainda quando era criança, mas Chico sempre havia e havia sempre ao seu lado, em meio da natureza, e ela sempre encorajava para os desafios da vida, onde ele enfrentaria as suas dificuldades, e ele foi aprendendo a ter paciência, a sabendo a perdoar. E ele era um menino muito bondoso, simples, e tinha muita alegria. Muita gente duvidava que Chico falava com os amigos invisíveis, né? Que ele via sua mãe que conversava, ele via os outros espíritos. E ele retratava muitas coisas dos mundos e humanidades que todos desconheciam. E ele tinha muitos amigos invisíveis. Mas Chico, ele não empinou pipa, sabiam? Ele não jogou peão, não jogou bola, e ele brincava com pedrinhas, sempre ao meio da natureza. Desde cedo brincava de amar, e a sua brincadeira favorita era brincar de amor. Olha que coisa interessante, hein? Envolvido sempre com a natureza, que gostoso. O seu sorriso infantil era um riso de amor, de inocência. E Chico foi crescendo, foi falando de amor. E ele não deixou de conversar com seus amigos invisíveis. Não deixou de se assemelhar a uma criança. Olha que interessante, né? Com aquela humildade que ele tinha, né? Ele foi crescendo, mesmo assim ele foi tendo ainda a característica humilde de criança, né? De inocência. E as pessoas também, eles achavam estranho quando eles conversavam, quando ele via conversando sozinho. Só que ele estava conversando sempre com esses amigos espirituais. E as pessoas falavam assim, nossa, será que ele é louco? Ou achavam ele doente? Mas Chico, ele dizia que a morte, que morte? Não existe morte, não. Ela não existe, gente, né? E ele começou, então, com o tempo, a demonstrar que ele conversava com os amigos espirituais através da sua mão que ele escrevia. E então ele foi ser um instrumento de muitas coisas ditadas por esses espíritos. Ele escrevia os livros de poesias, romances, cartas de luz, mensagens de amor, histórias infantis. Essa era a mediunidade que se chamava psicografia. E onde muitas pessoas também procuravam para receber essas cartas. Eram filhos queridos, né, que tinham partido, que os pais iam buscar para ter uma notícia, né, os pais que procuravam também notícia de seus filhos, aquelas mães do coração doído pela saudade. Então todos queriam receber notícias pelas suas mãos abençoadas. Ele escrevia também, falava de amor, de caridade, da imortalidade. E diziam, Chico, onde você aprendeu tudo isso? E ele respondia com respeito e humildade, aprendi com Allan Kardec a compreender o amor de Jesus. Olha só, Kardec, para quem nunca ouviu falar de Kardec, deixa eu pôr esse daqui, né, Mária? Aponta aí. Isso. Esse que é o Allan Kardec, ele foi um grande espírito também missionário, gente. Ele veio trazer revelação no espiritismo. E ele foi um grande professor também em Paris, lá na França. E através de alguns médios, ele descobriu que os espíritos se comunicavam.
Então começou a fazer perguntas para os espíritos, né? Daí com as respostas ele começou a formar os livros de perguntas e respostas. Daí surge o livro dos espíritos, o evangelho, o livro dos médiuns, esses que nós seguimos lá no centro, através dessas obras de Kardec. Então esses espíritos de luz, né, da equipe de Jesus, eles relatavam tudo sobre o mundo espiritual, a imortalidade, a reencarnação, enfim. Vocês podem também pedir para a mamãe ou papai colocarem um filme também da história de vida de Kardec. Já passou até no cinema, quem não assistiu tem essa oportunidade, né, de assistir, de conhecer como é rico a história dele, compreender, né, como foi, né, feito na época, né. Tem também, gente, uma outra dica aqui, tem já tem o filme, o vídeo de Chico Xavier, que é o Pinga Fogo, tem outros também. Se vocês tiverem oportunidade, peça para a mamãe colocar para vocês assistirem juntos, vale muito a pena. Também tem no CD. Isso, que é o CD. Tudo bem, Mari. Agora voltando aqui, então, deixa eu ver onde que a gente parou ali, né? Então, agora continuando assim, ó, então muitos curiosos, eles queriam saber, né, sobre o que eu tinha aprendido, né, o que Chico aprendia com os ensinamentos de Jesus, né, através de Kardec. E Chico falava assim, com aquela humildade, ele respondia que nós estamos aqui para aprender e nos tornarmos um dia missionários da luz do amor. Só assim voltaremos felizes para o nosso lar verdadeiro. Então, olha só, vinha tanta gente de todo lugar do Brasil querer ver Chico, né, ver essa mediunidade dele, querer receber as cartas, né, com aqueles corações, né, em sofrimento por aqueles parentes que estavam já no mundo espiritual. E olha quanto espírito que ele ajudou, quantas pessoas que ele consolou. Pode, acho que virar para essa na página. Isso. E na casa dele, ó, sob a sombra de um abacateiro, ó, ele sempre ficava lá com as pessoas reunidas. Ele gostava de conversar, de falar de Jesus. Mostra um pouquinho mais, abre um pouquinho aqui, ó. Isso, olha lá, ele conversando. A vibração dele, imagina, devia ser tão boa, né? Uma coisa tão gostosa. Ele atraía as pessoas, né? Falava, né? Imagina falando do Evangelho de Jesus. É tipo Jesus Esclarecendo, contando as histórias de Jesus, esclarecendo sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma. Ele também, gente, tudo, e as pessoas que vinham às vezes visitar ele lá, que queriam essas cartas dos filhos, né, dos parentes, geralmente as pessoas costumavam a dar alimentos, dar coisas para ele, como se fosse de gratidão. Só que Chico nunca ficou com nada. Ele sempre distribuía para as pessoas, levava em favelas, ele ajudava, ia de madrugada auxiliar aqueles que estavam às vezes em sofrimento, fazer uma prece. Ia também nas cadeias, ia lá nos presídios conversar com aqueles também em sofrimento. Olha só que espírito caridoso que Chico foi, hein? Pode virar? Ele ficava até de madrugada também, pode virar. Ele ficava até de madrugada, pode virar mais um. Escrevendo os livros, que ele tinha o seu mentor, Emmanuel. E o Emmanuel que editava todos os livros, né, de romances, né, falando sobre o mundo espiritual, os relatos. E ele, olha, sem dormir, ficava lá escrevendo com problemas no olho, machucado e tanto escrever. E ele sempre ali, né, com entusiasmo, dedicação, nunca deixou de escrever, nunca deixou esse compromisso. Deixa eu ver aqui. Olha só que coisa mais bonita, né? Ele fazendo todo esse trabalho, pode sentar. E ele entendia que esse trabalho, ele era apenas um instrumento dos espíritos. E de tanto amor que ele distribuiu, né, para todas as pessoas, tantas lições de humildade, até que um dia ele foi envelhecendo, ficando doente.
E quando o Brasil estava bem feliz, porque tinha os jogos da Copa do Mundo, e o Brasil acabou ganhando, então estava todo mundo naquela felicidade. E ele no hospital, muito doente, acabou desencarnando bem nesse dia. E ele mesmo dizia antes, olha, eu vou desencarnar quando todos o Brasil estiverem todos felizes. E não é que ele desencarnou mesmo nesse dia em que todo mundo estava feliz? Olha que humildade esse espírito. Ele não quis nem chamar a atenção das pessoas quererem ficar lá no velório, lá olhando ele, chorando. Ele foi bem quietinho, lá, manso, lá, e subiu para as alturas. Olha que coisa, que história mais bonita. Então, gente, vale a pena muito de assistir o filme, se vocês puderem ver a história de vida de Chico, ver com a mamãe, com o papai, se eles conseguem colocar. Não perca essa oportunidade, vale muito a pena. Então, um beijo para vocês e estamos com saudades. Até mais! Tchau!